Raniele está está numa solenidade, é o Plano Safra? Exatamente, Amadeu. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está falando agora. Estou escutando aqui de longe ele falando de juros. Ele está falando dos juros. O Plano Safra, que é manchete da Raniele. Olha aí, Ari. Vamos ver aí a Raniele falando de um recorde, Ari. Lula anuncia o maior Plano Safra da história, que pode chegar a 480 bilhões de reais. A agricultura familiar terá 76 bilhões. Raniele. Exatamente, viu, Amadeu? Inclusive, essa solenidade aqui foi adiada porque não tinha ainda certeza sobre esse valor. Eles queriam atingir esse recorde em relação ao ano passado e conseguiram. No ano passado foram 445 bilhões para esse plano de incentivos e linhas de créditos a juros baixos para o setor do agro. Esse ano são 475,5 bilhões de reais. Agora pela manhã eles estão anunciando essas linhas de crédito para a agricultura familiar, ou seja, cerca de 75 bilhões de reais serão destinados para essa produção. À tarde, para os empresários do agronegócio, serão mais de 400 bilhões de reais. Esse, como a gente já sabe, é mais uma vez um aceno do presidente do governo federal para o agronegócio, que é um setor importante para o PIB brasileiro e também era um setor que a gente sabe que era ideologicamente ligado ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente está aguardando aqui a fala do presidente Lula, ele ainda não falou. Agora há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, já falou que é voltado para esse público. Mas para você ter noção, tem tanta gente aqui, tinha tanta gente que de manhã eu tive que ser resgatada para conseguir entrar no Palácio do Planalto e nem todos os agricultores familiares que vieram para a solenidade conseguiram acessar o Planalto. Ainda bem que resgataram a Raniele. Opa, a Raniele é prioridade, atenção Palácio. Atenção, Planalto. Raniele é prioridade, temos que resgatar sempre. Vamos começar aqui a rodada. Ô, professor Willer, é o segundo ano consecutivo, 23 recorde, e agora novo recorde com recursos para o agro, professor. É aquilo que a gente fala, Amadeu, ou seja, é necessário focar nos êxitos, né? Isso é uma coisa básica da política, né? Em certas questões, não adianta você bater, porque não vão se resolver a curto prazo. Por exemplo, a questão que já virou uma novela, quase uma novela mexicana, uma espécie de Maria do Bairro financeira, que é a discussão do Banco Central. Chega, né? Isso já cansou, a questão da presidência. Por quê? Porque tem um mandato do presidente, do presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, tem todos os problemas já apontados pelo presidente da República, não vale retomá-los, e ele tem pensado novo presidente do Banco Central, enquanto isso, ter acentuar a pauta positiva, e tem muitas questões positivas para isso. Dessa forma, a discussão ela é colocada em outro plano. Eu acho que é um equívoco e tem sempre um reflexo negativo no câmbio e na Bolsa. Apesar que hoje eu acompanho diariamente a questão da Bolsa, a Bolsa está subida, tendo resultado até bastante considerável, que envolve também a questão da Bolsa nos Estados Unidos, a taxa de câmbio nos Estados Unidos, isso uma série de questões são mais ou menos complexas. O que interessa é ter o discurso positivo, reforçar a pauta positiva e não falar como se fosse candidato a algum cargo, porque uma coisa é você ser candidato, outra coisa é você estar no governo. A fala de candidato é uma, no governo é outra. Isso faz parte da política, não é querer esconder alguma coisa. Então, espero que agora, a partir dessas dificuldades, haja afinar bem o discurso, e é um bom momento agora com a reunião com a agricultura familiar, os agricultores da agricultura familiar, que é importantíssima ao país. Ari, ele, ao tempo em que no dia de hoje vai anunciar mais um recorde de investimentos no agro, ele também é recorde para a agricultura familiar. A agricultura familiar, que nos 4 anos da gestão do ex-presidente Bolsonaro, só teve corte, corte, corte e corte. Então, é uma agricultura que foi desmontada, houve um desmonte das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar com o corte de repasses. Então, você teve
Desde o primeiro até o último ano, sempre cada vez menos para a agricultura familiar. O foco era no grande agro, né? E agora o presidente Lula ele fez o seguinte, ele ampliou o dinheiro para os grandes, para o agro, mas ele voltou a priorizar também a agricultura familiar. E essa agricultura familiar é muito cara ao petismo, muito cara. Os deputados raiz do PT têm sempre, todos eles, pode ir atrás, Merlong Solano, deputado federal aqui do Piauí, e nos outros estados, nas outras unidades da federação também. Todos eles colocam a agricultura familiar como sempre prioridade dos seus temas. Mas entendo eu, mais do que importante para o PT, é para o Brasil, porque sim, eles produzem a maior parte dos alimentos. Do que nós consumimos aqui. Porque o agro do que o povo consome. É para vender para fora. Mas do que o Brasil consome, são os pequenos, na médios familiar. E pequenos. Médios e pequenos. Deixa eu voltar lá, só informando, enquanto a gente vai conversando aqui, a Nájila vai piscando com as imagens da solenidade onde o presidente Lula está assinando aí os decretos. E tudo é dinheiro, tudo é bilhão. Cada letra aí é 1 bilhão aí para Plano Safra, para agricultura familiar, enfim, você está vendo aí as imagens. Agora, Raniel, o professor Vila falou sobre a questão aí de que hoje os mercados já amanheceram mais tranquilos. Foi depois do ministro Haddad anunciar que vai conversar hoje com Lula, já teve, né, uma conversa com ele, inclusive fora da agenda, e hoje à tarde outra conversa com conselheiros, justamente para esfriar o conflito. É uma cena aí do presidente, pelo menos aqui nos bastidores, fala muito aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que teve esse encontro logo por volta das 8h30 da manhã no Palácio da Alvorada com o presidente Lula, deve pedir que o presidente, né, reduza as críticas em relação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para que dê uma acalmada, né, o que a gente falou ontem, ele está querendo atuar como bombeiro. E ontem ele falou, defendeu a autonomia do Banco Central, defendeu o cumprimento da meta fiscal, que é de déficit zero para esse ano. Então, Haddad teve esse encontro de manhã com Lula, depois que o dólar ontem fechou a R$ 5,66. Agora, ele teve um encontro antes com o Conselho Federativo, Conselho da Federação. Haddad falou em renegociação da dívida com os estados, que é um tema importante. Agora, ele está nesse evento e mais tarde ele tem outra agenda, ou seja, o dia todo com o presidente Lula e mais tarde com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e também com o ministro da Casa Civil, com o ministro Alexandre Padilha, eles vão discutir sobre essa questão da política fiscal, revisão de gastos e também contingenciamento. Haddad disse que o contingenciamento vai ser do tamanho necessário para cumprir o arcabouço fiscal, a meta fiscal também desse ano. Contingenciamento, Apoliana, você pode chamar do nome, contingenciamento, corte de gastos, que o mercado ouve como uma música, né? Amadeu, assim, eu até comentei isso rapidamente ontem, porque esse é um mercado muito mais melindroso, ele é mais sensível aos governos petistas. E você tem o presidente, nas últimas semanas, fazendo muitas declarações que aumentam a especulação no mercado, porque, ora, ele dá uma sinalização de que vai diminuir o tom, na outra ele já faz uma colocação mais contundente com relação